Inicialmente, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira para o nosso currículo. E a aula de hoje vai trabalhar dois temas. O primeiro tema está lá na página 344, que vai falar sobre as reações inorgânicas. E o outro tema, um tema meio manjado, mas que despenca nas provas do Enem, chamada Química Ambiental. Então, vamos falar um pouquinho sobre chuva ácida, aquecimento global, buracos da camada de ozônio, a parte do smog fotoquímico, essa parte do gênero que cai muito em prova. Professor, mas a gente nem sabe se vai ter prova do Enem. Vai. Cedo ou tarde essa prova vai acontecer. Então, por isso que eu quero que vocês prestem bem atenção, principalmente na segunda fase da nossa aula, que vai falar sobre essa parte de química ambiental. Então, o que acontece? Lá na página 344, vamos começar a mexer um pouquinho sobre reações inorgânicas. A aula de hoje é bem tranquila, bem tranquila. Não precisa me preocupar com as moléculas, embora você já viu com o Jamal os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, mas hoje é mais para você reconhecer. Então, na hora que você olhar uma reação, você vai fazer o devido reconhecimento. Então, o máximo que você vai ter que fazer é um balanceamento. Só que esse balanceamento vai preparar todo o caminho para a semana que vem, quando nós estamos encerrando o nosso material 2, sobre o chamado cálculo estequiométrico, a estequiometria. Então, a aula de hoje depende de informações para a semana que vem. Então, vamos começar. Então, a princípio, a primeira informação que vai me interessar é reações químicas. O que vem a ser uma reação química? Então, a reação química nada mais é do que um fenômeno químico. Vamos voltar um pouquinho lá na apostila 1, e aí não tem desculpa, porque você está ainda presente em sala de aula. Então, lá na apostila 1, você vai lembrar que existe o fenômeno químico e o fenômeno físico. Opa, volta um pouquinho. Então, o fenômeno químico e o fenômeno físico. O que é um fenômeno químico? O fenômeno químico é aquele que altera a estrutura da matéria. O fenômeno químico. Já o fenômeno físico é aquele que não altera. Se você pegar, por exemplo, um cubo de gelo e derreter o cubo de gelo, o derretimento do gelo é um processo químico ou físico? Então, vejam bem, o derretimento do gelo é um processo físico, porque o gelo é água, e na hora que o gelo derrete, continua sendo água, ou seja, não muda absolutamente nada. Agora, se você pegar uma folha de papel e rasgar essa folha de papel ao meio, eu continuo tendo duas folhas de papel, ou seja, processo físico. Agora, se você pegar metade dessa folha, um isqueiro embaixo e acender essa metade de papel, o que você vai ter? Um fenômeno químico, porque ocorreu uma reação. Então, toda reação é um fenômeno químico. E aí você vai começar a compreender um pouquinho esse sistema. Entendendo uma reação. Toda reação química, ela vai ter um reagente e vai ter um produto. Sempre o reagente vai estar antes da seta e o produto vai estar depois da seta. Toda reação química, o reagente está antes e o produto está depois da nossa seta. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Então vamos imaginar que eu vou queimar o carvão. Churrasco, final de semana, o carvão está queimando na presença do oxigênio. O que ele libera na queima desse carvão? O CO2. Quem são os reagentes e quem é o produto dessa reação? Então, se vocês observarem bem, o nosso produto vai ser o CO2 e os nossos reagentes, o carbono e o oxigênio. Então, repare, sempre o que está antes da seta indica os reagentes, o que está depois da seta indica o produto da reação. Então, antes da seta, lá nos nossos reagentes, e depois da seta, nos nossos produtos de reação. Ponto. Tem grandes problemas aqui. Agora, tem um probleminha para você responder. Repare, eu vou te dar algumas reações, só que essas reações, elas têm um probleminha para você resolver. Deixa eu só aceitar aqui. Vejam bem. Opa, volta um pouquinho aqui. As reações que eu tenho são mostradas aqui, ó, reagentes e produtos. Só que você vai lembrar de uma lei, a chamada lei de Lavoisier, que fala aqui. Numa reação química, os átomos são conservados, não, aliás, eles são conservados. Eles não são criados e nem destruídos. Aí o que você tem? Reparem que aqui, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e aqui só tem um. Ou seja, se lá tem 2 e aqui tem um, para onde que foi o outro átomo de hidrogênio? Ah, professor, ninguém vai sentir falta desse hidrogênio. Vai, a nossa reação precisa. Então, o que você vai colocar aqui na frente, que multiplicado pelo número 1 presente vai deixar a nossa equação equilibrada? Você vai colocar... Opa, um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar uma caneta. Deixa eu pegar uma caneta para cá, deixa eu pegar uma cor vermelha para destacar bem. Ó. Você vai colocar 1, 2, ou seja,
Quando você coloca o 2 na frente, eu tenho 2 hidrogênios e 2 átomos de cloro. Como aqui tem 2 átomos de cloro, a minha equação ficou equilibrada. Pronto, resolveu o processo. Agora dá uma olhadinha na segunda. O hidrogênio reage com o oxigênio produzindo água. Então, o hidrogênio reage com o oxigênio, são os reagentes antes da seta, produzindo água como produto da reação. Essa equação está equilibrada? Não. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. O hidrogênio fechou. Só que aqui tem 2 oxigênios e aqui só tem um átomo de oxigênio. Professor, eu coloco um 2 aqui, não posso. O único lugar que você pode colocar algum numeral é sempre na frente da molécula, e esse número que você coloca, desculpem, ele tem o fator de multiplicação. Então, se aqui tem 2 oxigênios e aqui só tem um, significa que aqui na frente eu vou colocar o número 2. 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Pronto, o oxigênio fechou. Porém, 2 vezes 2 são 4 átomos de hidrogênio, 4. E agora, aqui eu só tenho 2, então significa que ali na frente eu vou colocar também o número 2. Então, 2, expressão 2, tá? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 são 4, 2 oxigênios, equação equilibrada. Dá uma olhadinha na terceira reação. Nitrogênio reage com hidrogênio, reagentes, produzindo amônia. Observem que aqui eu tenho 2 nitrogênios e aqui só tem 1. Se lá tem 2, aqui tem 1, que número que eu vou colocar aqui na frente? 2. Só porque o 2 ficou um pouco melhor. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. O nitrogênio fechou. 2 vezes 3 são 6 átomos de hidrogênio. E aqui só tem 2. Que número que eu vou colocar aqui na frente, multiplicado por 2 vai dar 6? Aí eu coloco 6. Ou seja, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3, 6, a equação fica equilibrada. Agora dá uma olhadinha na última reação. A carbonização da glicose. A glicose vai formar carbono mais água. Agora observe. Aqui eu tenho 6 átomos de carbono, aqui só tem 1. Que número que eu vou colocar aqui na frente? 6. Vou colocar 6 ali na frente. Pronto, fechou 6. Agora, eu tenho 2 hidrogênios aqui e lá tem 12. Se aqui tem 2 e lá tem 12, que número que multiplicado por 2 vai dar 12, também vou colocar 6 aqui na frente. 6 vezes 2 dá 12, 12. Agora, reparem, quantos oxigênios eu tenho? 6. Lá também tem 6, portanto, a minha equação fica equilibrada. Então, reparem, fenômeno químico é aquele que envolve reação. E todas as reações precisam ser balanceadas. Então, já vou trazer esse sistema de balanceamento. É só verificar o número de átomos que eu tenho no reagente com o número de átomos que eu vou ter lá no produto da reação. Pronto. Resolve grande parte desses nossos problemas. Agora, eu vou continuar. Em cima disso, nós vamos começar a verificar os tipos de reações. Então, as reações que você vai encontrar na aula de hoje, novamente eu vou indicar. Não precisa se preocupar por que a reação acontece assim, forma X, Y, Z. A única coisa que você vai fazer na aula de hoje é identificar se a reação vai ser de síntese, análise de composição, simples troca ou dupla troca. Só. O único objetivo aqui é identificar se a reação é de síntese, de composição, simples troca ou dupla troca. Até eu vou dar uma pequena parte de aprimoramento, porque muitas vezes a informação é muito simples. Eu preciso um pouquinho mais, e aí uma pitadinha mais de pimenta aí para o nosso sistema ficar bem bacana. Então vamos lá. A primeira reação que vai me interessar é a chamada reação de síntese ou adição. Que é uma coisa óbvia. Eu vou pegar 2 compostos, e desses 2 compostos eu vou formar apenas um. Estou sintetizando um composto. Se eu estou sintetizando, é uma reação de síntese ou adição. Se vocês acharem mais interessante, eu posso fazer assim, ó. Um componente azul reagindo com esse componente vermelho, produzindo uma única substância, ou seja, A mais B produzindo AB. Uma única molécula sendo produzida a partir de pelo menos 2 reagentes. Pelo menos, pode ter 3, 4, 5, mas tem que formar apenas uma única substância final. Vou te dar alguns exemplos práticos de reações de síntese. Dá uma olhadinha aqui em cima, ó. Nitrogênio está reagindo com oxigênio produzindo 2DNO. A equação já está equilibrada. 2 nitrogênio com 2 oxigênio. O hidrogênio reage com oxigênio produzindo água. Então, repare que o hidrogênio se comporta como se fosse o ar,
o oxigênio se comporta como se fosse o B, e a água é minha molécula final, que eu vou chamar de AB. Óxido de cálcio reagindo com água, produzindo hidróxido de cálcio. Repare que eu estou pegando molécula A, molécula B, vai formar apenas uma única substância. Esse é o teu trabalho de hoje. Verificar que quando aparecer uma reação dessas, em que você tem 2 ou mais reagentes e está formando apenas um, é a única condição. E quando a reação forma apenas um componente na parte do produto, é uma reação de síntese, porque está sintetizando aquele material. Agora, o inverso vai formar a chamada reação de decomposição ou a chamada reação de análise. Decomposição ou análise. Como é que funciona a decomposição? Uma única substância, e essa única substância vai ser quebrada, decomposta em A mais B mais C mais D, dependendo quantos elementos você tiver nessa substância. Mas veja bem, esquema geral. Uma única substância formando pelo menos duas moléculas nos produtos. É o inverso da síntese. Lá eu tinha A mais B produzindo AB. Agora eu tenho o AB, uma única molécula reagente, produzindo 2 ou mais produtos finais. Só que normalmente essas reações de decomposição-análise, elas vêm acompanhadas por um sufixo lise. Uma outra forma um pouquinho mais didática para você entender. Eu tenho uma substância que é a bolinha azul com a estrelinha vermelha. Que mais? Mas vamos lá. Aí essa estrutura se quebra, formando a bolinha separada da estrelinha. Ou seja, isso é uma decomposição, é uma análise. Estou separando para fazer a devida análise desses materiais. Aí essas reações, elas têm nomes. Pirólise, fotólise, eletrólise, hidrólise. Todas essas reações, elas vão ter o sufixo lise. O que representa o sufixo lise? Quebra. Quebra por alguma coisa. Piro, fogo. Pirólise, quebra pelo fogo. Fotólise, quebra pela luz. Eletrólise, quebra pela eletricidade. Duvido. Hidrólise, quebra pelo quê? Quebra pela água. Ou seja, tudo que tiver lise, inclusive na biologia, tem as catálises. Catálise, quebra por um catalisador. São as chamadas reações de decomposição ou análise. E perceba, carbonato de cálcio, então aqui para quem mora em Colombo, nas proximidades de Colombo, tem as minas de calcário. Coloca o calcário dentro do forno, pirólise vai produzir a cal, que é o grande produto desses fornos, mais o gás carbônico. Fotólise. Não sei se vai lembrar, para quem tem seus 17, 18 anos, talvez não lembre, mas para quem tem um pouquinho mais de idade, vai lembrar que quando você era criança, existia o filme fotográfico. Então, tem que revelar a foto. Aquele filme fotográfico é feito de brometo de prata. Se você não lembra do filme fotográfico, talvez você vá lembrar do raio-x. Uma radiografia é feita de brometo de prata. Esse brometo de prata, na presença da luz, se decompõe em prata mais o bromo. E uma outra reação que o Jamal, inclusive, vai trabalhar com vocês, a eletrólise. Jamal e Leonardo vão dizer qual dos dois. Eletrólise quebra pela eletricidade, ou seja, o cloreto de sódio vai formar o sódio mais o cloro. Mas o que é importante para você gravar? Uma única substância está formando duas ou mais moléculas finais. Isso que você vai ter que lembrar. Se fosse o inverso, se duas substâncias estivessem formando apenas uma, seria uma síntese. Mas como eu tenho uma molécula quebrando em duas ou mais, eu tenho uma decomposição. Terceira reação. Reação de simples troca ou deslocamento. Parece complicado, mas não é. Só que essa reação de simples troca ou deslocamento, ela vai ter dois comportamentos. Então, vejam bem. Substância A, que é uma substância simples, acho que dá para enxergar, dá. BC é uma substância composta. Então, o que você tem? A substância A, ela vai entrar em um desses dois elementos da molécula composta BC. Vou dar uma pequena analogia. Imagine que exista alguma atividade esportiva com 2 jogadores e ainda é possível fazer uma substituição. Primeira hipótese. Está no banco, B e C começam a jogar. Porém, o B se machuca, o B não está jogando bem. O A entra no lugar do B para formar agora o par AC e o B vai para o banco. Uma reação de deslocamento, ou seja, o elemento A deslocou o B, deixando o B sozinho para formar um par AC. Que existe uma outra possibilidade. B e C começam a jogar, só que o C não joga bem.
O A entra no lugar do C para formar o par BA e o C fica no banco. Então, a reação de deslocamento dá para fazer esse tipo de análise. Tem uma dupla e tem alguém que pode fazer a substituição. Qual dos dois componentes da dupla pode ser trocado? Os dois. Então, dependendo da carga. Se o elemento inicial for de carga positiva, sempre. O primeiro que começa tem carga positiva e o segundo tem carga negativa. Se o meu elemento A for de carga positiva, ele vai entrar no lugar do B de carga positiva. Se o meu elemento A for de carga negativa, ele vai entrar no lugar do C, que também tem carga negativa. Aí te dou uma dica. Semelhante desloca semelhante. O que isso significa? Que o metal desloca o metal e o ametal desloca o ametal. Então, uma forma bem simples para você lembrar, que o metal desloca o metal e o ametal desloca o outro ametal. Então, flúor, cloro, bromo, já vou colocar essa tabelinha aqui no quadro e você também tem essa tabelinha aí na sua apostila. Vou te dar alguns exemplos, quer ver? Esse aqui agora não interfere. Então, vamos trocar esses desenhos aqui, ó. Vamos colocar aqui, para vocês acharem interessante, mas está aqui, ó. Então, vejam bem. Eu tenho o cálcio. O cálcio, ele é o que na tabela periódica? Eu preciso um pouco da tabela periódica para você consultar. Cálcio, ele é metal ou ametal? Opa, o cálcio está lá na família 2 ou na família 2A, ele é um metal. Se o cálcio é um metal, ele tenta entrar no lugar de quem? Do outro semelhante, ou seja, semelhante desloca semelhante. O que isso significa? Esse cálcio, ele tenta entrar no lugar do outro metal, que no caso é o bário. Então, veja bem, o cálcio entra no lugar do bário, o bário é deslocado para formar o cloreto de cálcio. Então, eu tenho agora um deslocamento do cátion. Por quê? Porque o cálcio é metal. Metal forma cátion, a metal forma ânion. Dá uma olhadinha na segunda reação. Cloro, se você pegar a sua tabela periódica, não precisa, eu vou te dar essa informação. O cloro está na família 7A. Aí você começa a teoria da conspiração. Professor, eu vou ter que decorar a tabela periódica? Normalmente não precisa, porque tem uma tabela periódica para você consultar. Cloro está na família 7A. Famílias 4A, 5A, 6A, 7A e hidrogênio são ametais. Lembra lá das ligações covalentes? De qualquer forma, a gente vai revisar todo esse assunto depois no segundo semestre. Nós vamos ter aí uma semana de folga depois, aí os diretores vão entrar em contato, e aí você vai ter o seguinte: esse cloro é um ametal. Como o cloro é um ametal, ele vai entrar no lugar do potássio ou do bromo. Semelhante desloca semelhante. Portanto, o cloro, ele entra no lugar do bromo, o bromo sai para formar o Br2 e vai formar o KCl. Então, por que forma Cl2? Para nós isso não interfere. O que interfere para você agora nessa aula? Que essa reação é uma reação de simples troca. Por quê? Porque eu tenho uma substância simples, troca, e uma substância composta. Agora, um pouquinho de aprofundamento para aqueles alunos que vão precisar um pouquinho mais de aprofundamento em algumas provas. Importante. Uma reação de simples troca ou deslocamento ocorre se o elemento da substância simples for mais reativo do outro elemento da substância composta. Então, para ter um deslocamento, assim como tem uma substituição num jogo, para aquele jogador que está no banco entrar no campo, é porque aquele que está no campo está jogando mal. Então, ele tem que jogar mais do que aquele que está jogando em campo. Então, é mais ou menos a ideia da substituição. O elemento que está sozinho na substância simples tem que ser mais reativo. Professor, como é que eu vou saber a reatividade? Normalmente, se fornece algumas tabelas de reatividade. Aqui está muito longe para você enxergar, mas você tem essa tabela lá na sua apostila. Mas de uma forma mais simples. A reatividade, ela cresce do meio da tabela para a esquerda para os metais e do meio da tabela para a direita nos ametais. Então, você vai ter o seguinte, ó. O ouro é o elemento menos eletronegativo da tabela periódica, tanto que ouro, platina, mercúrio, prata, cobre são chamados de metais nobres. Por que eles são chamados de metais nobres? Porque eles têm baixa reatividade. O ouro, basicamente, não reage com ninguém. Só para você ter uma ideia, para você conseguir atacar o ouro, existe uma mistura chamada água régia. Água régia significa a mistura real, que consegue dissolver o ouro, que é uma mistura de uma parte de ácido nítrico concentrado com 3 partes de ácido clorídrico concentrado. É a única mistura que consegue atacar o ouro, é única. Então, é um elemento extremamente pouco reativo.
Em contrapartida, no outro lado da nossa tabela estão os metais da família 1A ou da família 1. Se você colocar, por exemplo, sódio metálico na água, ele explode, de tão reativo que ele é. Se você colocar potássio na água, ele explode de tão reativo que ele é. Então, a tabela de reatividade, ela funciona assim: família 1A, mais reativa que a família 2A, que é mais reativa que o zinco, que é mais reativa que o ferro, que é mais reativo que o alumínio, e vai nessa ordem. Só que essa escala, normalmente, ela é fornecida. Você provavelmente deve ter assistido a aula sobre inox, sobre oxidação e redução. Você vai usar exatamente essa tabela, mas os dados são fornecidos. Agora, tem uma outra tabela que eu acho que você já lembra de alguma outra matéria. A reatividade para os não metais. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, e ainda poderia colocar o hidrogênio. Aquela frase ridícula: fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Até vamos colocar o H aqui na ponta para ficar mais bonito nossa frase. Então, quando eu tiver um metal, aí na sua apostila, ordem de reatividade dos metais. Ordem de reatividade para os ametais. O elemento não metálico mais reativo da tabela periódica é o flúor. Agora eu vou fazer um desafio. E agora está fácil. Quando você tem a formação de apenas uma substância, é síntese ou adição. Quando você tem apenas uma molécula no reagente, é uma decomposição ou uma análise. Agora, quando você tem uma substância simples e uma substância composta, e essa substância simples desloca alguém da substância composta, deslocamento ou simples troca. Agora eu vou tentar aumentar o nível da cobrança. Eu vou colocar algumas reações aqui na tela e eu quero saber se essas reações ocorrem ou não. Como é que eu vou saber isso? Por essas duas escalas, ou de metal ou de ametal. Então vamos lá. Primeiro passo: zinco reagindo com sulfato de cobre. Primeira coisa que você vai ter que analisar. O que o zinco é na tabela periódica? O zinco, ele é metal ou ametal? Deixa eu procurar aqui na tabela. Eu vou adiantar. O zinco, ele é um metal. Esse zinco, ele vai tentar entrar no lugar de quem? Do cobre, que é metal, ou do SO4, que é um ametal, ou um grupamento de ametais. Semelhante desloca semelhante. Portanto, esse zinco, ele vai tentar deslocar o cobre. Que vem uma pergunta-chave. O zinco, ele é mais reativo do que o cobre? Se você olhar lá naquela tabelinha, pode olhar na tua apostila, não tem problema qualquer. O zinco, geralmente essas tabelas são fornecidas na questão. O zinco é mais reativo que o cobre, é mais reativo que o cobre. Portanto, o que isso significa? Significa que essa reação ocorre, porque o zinco é mais reativo do que o cobre. Segunda reação, eu tenho o magnésio. O magnésio está lá, lindo, maravilhoso, ele é um metal. Se o magnésio é um metal, ele vai tentar arrancar o metal da outra substância. Portanto, esse magnésio, ele vai tentar entrar no lugar do níquel. Ele vai tentar. Agora vamos ver se ele consegue. Volta lá na sua tabela. O magnésio que está na família 2A, ele é mais reativo do que o níquel? É mais reativo que o níquel. Portanto, essa nossa segunda reação também ocorre porque o metal que está sozinho é mais reativo daquele que vai ser deslocado. Agora, presta bem atenção. Eu tenho ouro e tenho sódio. A princípio, o ouro é um metal e ele vai tentar entrar no lugar do sódio. Só que a pergunta que eu faço agora é: o ouro é mais reativo que o sódio? Não, o ouro é o menos aliás, é o menos que tem reação, é o menos reativo da tabela periódica entre os metais. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa que ataque o ouro. Então, o ouro sozinho no cloreto de sódio não acontece absolutamente nada. Então, se você pegar sua aliança de ouro, seu anel de ouro, seu brinco de ouro e colocar dentro do saleiro, o que vai acontecer? Nada. A maior prova disso, pode também se ver algumas reportagens que encontraram um galeão espanhol afundado há 700 anos atrás, e o que encontraram dentro do galeão? Ouro. Por quê? Porque ele não é atacado pelo cloreto de sódio. Ele não é atacado pela água, simplesmente ele pode ser atacado, mas ele leva milhões e milhões de anos para fazer um processo de oxidação. Então, aí você tem o ataque dos metais. E se for um ametal? Então, aqui não ocorre, porque o ouro ele é menos reativo do que o sódio. Seria a explicação para esse material. Agora, se eu tiver os não metais, presta bem atenção. Lá na tabela periódica, o flúor, ele está na família 7A. O flúor é um não metal.
Por ser um não metal, ele vai tentar entrar no lugar do cloro. Semelhante desloca semelhante, metal desloca metal, a metal desloca a metal. Como o flúor, ele vai tentar deslocar o cloro, mas a pergunta essa é fácil de responder. O flúor é mais reativo do que o cloro? O flúor é o elemento mais reativo da tabela periódica, ele consegue deslocar qualquer outro não metal. Portanto, essa primeira reação, ela ocorre. Por quê? Porque o flúor é mais reativo do que o cloro. Agora dá uma olhadinha na segunda reação. Eu tenho cloro, e esse cloro, ele vai tentar entrar no lugar do flúor. O cloro, a substância simples, o elemento da substância simples, ele deve ser mais reativo do que o elemento da substância que está com o composto. Ou seja, o cloro é mais reativo do que o flúor? Não. O cloro é menos reativo do que o flúor, portanto, essa segunda reação não ocorre. O que importa para nós é se ocorre ou não ocorre. Sabendo esses dois processos, você mata todo e qualquer tipo de questão. Então, foi um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais aprofundado. Até na apostila faz esses comentários, mas isso é mais para quem vai se preocupar com a segunda fase. E aí, para fechar esse primeiro encontro, primeira parte da nossa aula, as reações de dupla troca. O que é uma reação de dupla troca? Eu montei um esquema aqui no quadro, se você quiser anotar na apostila, até posso esperar, não tem problema qualquer. Qual que é o esquema? Eu tenho uma substância AB. Agora, reparem, o elemento A tem carga positiva, o elemento B tem carga negativa. Vai reagir com uma substância CD. O C tem carga positiva e o D tem carga negativa. Estão acompanhando? A, B, C, D. O que acontece numa reação de dupla troca? A primeira ideia, se vocês observarem bem no exemplo anterior, a reação de simples troca tinha uma substância simples antes e uma substância simples depois da seta. Isso era a reação de simples troca. Agora, uma reação de dupla troca, eu tenho que fazer duas trocas. E como é que eu vou fazer essa troca? Regra das cargas. Esqueça até muitas vezes esses nomes, mas a reação de dupla troca tem que fazer duas trocas. Troca com quem? O A, que é positivo, ele vai interagir com quem dessa outra substância composta envolvendo os elementos CD. Se o A é positivo, segundo a física, os opostos eles se atraem. Portanto, esse elemento A positivo, ele vai se prender com o elemento D, que é negativo, para formar o primeiro par diferente dos reagentes AD. Então, veja bem, o positivo atrai o negativo para formar... Uma pergunta? Perfeito. Na realidade, ali perguntaram assim, a reação de dupla troca também tem a ver com a reatividade dos elementos? Sim. Só que a reação de dupla troca, ela tem uma coisinha a mais. Na próxima tela eu vou trazer, vai ficar até mais fácil a tua pergunta. As reações de simples troca, elas se baseiam apenas na diferença de eletronegatividade. Nesse caso, a dupla troca não precisa equilibrar. Precisa, tudo se equilibra. Então, vejam bem, vou trazer tudo para cá. Então, eu tenho uma reação de dupla troca. A dupla troca vai funcionar assim, esquema geral. Vamos depois trabalhar um pouquinho a parte da especificidade aqui. O positivo pega o negativo da segunda substância para formar o par AD. E o C, que é positivo, pega o B, que é negativo, para formar o par CB. Agora, cuidado, tá? Veja bem, o que vai acontecer? O positivo pega o negativo. O A, que é positivo, pega o D, que é negativo, e o C, que é positivo, pega o B, que é negativo. Então, de uma forma bem simples, o A pega o D e o C pega o B. Sempre vai ser dessa forma. Sempre quando você for montar qualquer composto químico, quem começa esse composto químico é aquele que tem carga positiva. Sempre quem começa tem carga positiva. Observem bem, positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo. Então, numa reação de dupla troca, o que eu coloquei aqui é um esquema geral. O esquema geral. O positivo da primeira substância pega o negativo da segunda. O positivo da segunda substância pega o negativo da primeira. É sempre assim que você vai ter que trabalhar. Então, não tem nada extraordinário. Então, olha só, para você talvez lembrar um pouquinho mais, assim, de forma mais lúdica. Então, olha só,
eu tenho uma molécula que é a bolinha mais estrelinha, quadradinho mais o triângulo. Como é que funciona a reação de dupla troca? Sempre o primeiro elemento é positivo. E esse elemento positivo vai interagir com aquele que é negativo depois da seta, para formar o quê? A bolinha e o triângulo. E esse verde, que é o positivo, vai pegar a estrelinha, que é a negativa, para formar a nossa substância quadrado e estrelinha. Então, assim que vai funcionar a reação de dupla troca. São duas trocas. O elemento positivo com o negativo da segunda, o positivo da segunda com o negativo da primeira, para formar exatamente esses compostos diferenciados. Uma das reações mais famosas de dupla troca, essa você aprende desde criança. Então, vou lembrar assim, para quem tem boa memória, quando você entrou na creche, no jardim de infância, tinha vários nomes quando você era criança, tinha assim lá, 1 ano, 2 anos, você foi para a escolinha. Para quem tem boa memória, você consegue lembrar o nome da tua primeira professora. Eu consigo lembrar, o nome da minha primeira professora foi Alcione. Eu tinha 1 ano e 8 meses. Eu lembro que a tia Alcione, ela colocou as crianças assim, era uma quarta-feira, com 1 ano e 8 meses. Ela colocou a criança assim, num círculo, e a tia Alcione, no auge da sua sabedoria, ela falou assim: crianças, ácido, quando reage com base, produz o quê? As crianças brigavam. Eu sei, professora, forma sal e água. Uma das mais famosas reações de dupla troca, você lembra disso da tua infância? Quando um ácido reage com uma base e produz o quê? Sal e água. E é exatamente a primeira reação que eu tenho lá em cima. O HCl reagindo com o NaOH. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse hidrogênio que tem carga positiva vai pegar a hidroxila. Aqui não precisa colocar as cargas aqui. Ó. O hidrogênio pega a hidroxila para formar o quê? A molécula de água, mas o sódio, que é positivo, pega o cloro para formar a molécula de NaCl. Então, eu tenho a famosa reação de neutralização. Se eu pouco me engano, o professor lá da Química A trabalhou com vocês ácidos, bases, sais e óxidos, e deve ter feito algum comentário. Porém, alguém fez uma pergunta muito bem feita, diga-se de passagem. Numa reação de dupla troca, eu tenho que ver a reatividade dos elementos? Na realidade, não. Quando você trabalha simples troca, lá você tem que ver a reatividade dos elementos. Mas numa reação de dupla troca, eu tenho alguns critérios que deverão aparecer. Deixa eu desligar essa luz aqui, que tem uma bola no meio aqui, ó. Pronto, já vai ficar melhor. Então, o que acontece? Numa reação de dupla troca, existem algumas condições que devem ser necessárias. Então, para que uma reação de dupla troca venha a acontecer, é necessário que você tenha pelo menos um desses fatores lá embaixo. Um desses fatores. Que um dos produtos seja a molécula de água. Se você tiver qualquer reação em que a água é um dos produtos, pode ter certeza que aquela reação está acontecendo. Se você não tiver água, um produto deve ser pouco solúvel, ou chamado insolúvel em água. Vou parar um pouquinho para você lembrar lá na matéria do professor da Química. Quando que um sal é insolúvel em água? Tem 4 regrinhas que você precisa lembrar. Família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, mais o amônio, eles são solúveis em água. Não importa quais sejam os compostos. Todos os compostos da natureza que sejam formados por lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio e amônio são solúveis em água. Então, não importa o que você tem. Quer ver alguns exemplos de casa? Se você pegar alguns dos medicamentos mais famosos que você tem em casa, se você olhar na bula, está escrito assim: contém diclorofenaco sódico ou potássico. Se é sódico ou potássico, ele é solúvel. Professor, mas eu não sei o que é um dicloro. Não importa. Se é de sódio ou potássio, ele é solúvel em água. Quer ver outro? Clavulato de potássio, um dos mais famosos antibióticos. Clavulato de potássio. Professor, mas eu não sei o que é um clavulato. Não precisa, mas você sabe o que é o potássio. Se tem potássio, sódio, você tem solubilidade em água. Regra 2. Todos os nitratos, todos os cloratos e todos os acetatos são solúveis em água. O professor Jamal deve ter passado essas regras para vocês. Regra 3. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis, com exceção da prata, chumbo e mercúrio. Grave esses 3 que eu vou usar ali já já. Então, cloretos, brometos e iodetos são solúveis em água, com exceção da prata, chumbo e mercúrio. E a última regra, os sulfatos, aqueles que terminam com SO4,
eles são solúveis em água, com exceção dos mesmos três: prata, chumbo, mercúrio e mais 3 metais alcalino-terrosos, que é o cálcio, estronço e bário. Professor, eu vou ter que decorar isso? Vai ter que decorar algumas dessas regrinhas, principalmente as regras 1 e 2. Todos aqueles que tiverem a família 1A e amônio são solúveis. Nitratos, cloratos e acetatos são solúveis em água. Se você lembrar disso, já é um bom caminho andado. Então, dá uma olhadinha na segunda reação. Só que tem uma coisa muito mais importante que muitas vezes você não observa. É o que está ao lado das moléculas. Não sei se você consegue enxergar lá, mas de qualquer maneira tem essas reações aqui. Eu vou fazer a leitura. Cloreto de sódio aquoso reage com nitrato de prata aquosa, produzindo nitrato de sódio aquoso e cloreto de prata sólido. Quando você encontrar essa letrinha S grudada ao lado da molécula, pode ter certeza que aquele S ele é insolúvel, ele forma um precipitado. E dá uma olhadinha na reação, ó. O sódio que tem carga positiva pegou o NO3 que tem carga negativa, a prata que tem carga positiva pega o cloro que tem carga negativa. Porém, a pergunta é, família 1, qual é a outra que é solúvel? O amônio, o NH4. Então, para quem perguntou ali, todos aqueles da família 1A mais amônio, o NH4 com aquela carga mais em cima. Todos esses grupamentos são solúveis em água. Então, vejam bem o que acontece. Essa reação, ela tem até um fundamento, muitas vezes, histórico. Como assim histórico? Quem conhece um pouco a história, nós temos um grande gênio da humanidade chamado Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci era um cara muito... esse cara que é meio genioso é meio estranho. Ele tinha alguns problemas. Por exemplo, você quando escreve, você escreve da esquerda para a direita. O da Vinci escrevia da direita para a esquerda e escrevia invertido. Para você ler qualquer coisa do da Vinci, tinha que colocar o livro no espelho e ler lá no espelho, porque a escrita dele era invertida. E ele tinha uma outra técnica de escrever com uma tinta mágica. Como assim uma tinta mágica? Ele pegava um pedaço de papel, aquele papiro que tinha na época, aí ele pegava e escrevia com uma solução de nitrato de prata. O nitrato de prata é um sal simplesmente ele é solúvel em água, é como se fosse o sal de cozinha em casa. Se colocar sal de cozinha em casa, fica aquela solução incolor. Então ele pegava o nitrato de prata, colocava em água, aí pegava aquela pena e escrevia uma mensagem, tipo assim, oi, tudo bem. Ele escrevia no papel, esperava aquele papel secar, aí ele mandava para o destinatário. Só que até chegar no destinatário, alguém chegava assim, nossa, vamos ver o que o Da Vinci fez, que é só fofoqueiros medievais. Abria aquele papel e não tinha absolutamente nada escrito. Na hora que chegava no destino, a pessoa já sabia que era uma carta de Da Vinci, o que o cara colocava em cima do papel? Ele fez uma escrita com nitrato de prata. Não vê nada, simplesmente lá o sal ficou preso no papel, mas você não vê absolutamente nada. Na hora que chegava no destino, a pessoa sabia que era uma escrita do Da Vinci e pegava uma esponja embebida com água e sal, água do mar. E na hora que ele colocava o sal em cima do nitrato de prata, formava nitrato de sódio, que continua solúvel em água, mas forma cloreto de prata, que é um precipitado escuro. Na hora que o cara passava aquela esponja de água e sal em cima, aparecia a frase, oi, tudo bem. Então, Da Vinci utilizava muito essa reação de dupla troca com a formação de precipitados. Mas não é só precipitados, não. O produto é um composto volátil ou um produto gasoso. Então, novamente, observem o que está depois da seta. Cianeto de sódio mais ácido clorídrico produzindo cloreto de sódio mais HCl. Aquoso, aquoso, aquoso e um gás. Toda vez que você observar, e isso é muito fácil de se observar no seu dia a dia, como é que você sabe que está tendo uma reação? Você percebe que tem uma reação quando tem formação de um precipitado, o que acontece quando o leite azeda. Como é que você sabe quando o leite azedou? Ah, pelo cheiro. Tá, você não vai ficar cheirando um monte de produto. Você percebe que o leite está azedo porque formou um coágulo. Esse coágulo é uma matéria sólida, forma um sólido. Como é que você sabe que o bicarbonato, o sal de fruta, está funcionando? Porque você coloca ele na água e faz até aquela sonoplastia, faz aquele... Ou seja, você vê as bolhas sendo produzidas. Formação de gás, formação de bolhas, formação de produto gasoso, indica reação e, em fundamento, indica funcionamento de uma reação. E uma última informação, um eletrólito mais fraco. Esse eletrólito mais fraco só vale se você tiver ácidos ou bases reagindo. Então, em outras palavras, se você tiver, como tem aqui, ó, um ácido forte
o ácido sulfúrico, reagindo com uma outra substância e produzir um ácido mais fraco que o ácido sulfúrico, a reação ocorre. Então, eu coloquei nessa tela um exemplo de cada um dos fatores. Na hora que você tem a formação de água, a reação ocorre. Na hora que você tem a formação de um precipitado que vai ser mostrado, isso é mostrado para você na prova. Formação de um sólido, a reação ocorre. Formação de um gás, a reação ocorre. Agora, para saber se é mais fraco, aí você vai ter que entrar na matéria lá da química. Os ácidos fracos, uma base fraca, vai produzir a última reação que eu coloco aqui. Só que veja bem o que um vestibular cobra de você. Que tipo de reação que eu tenho aqui? Síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca? Vou voltar. Síntese tem que formar apenas uma única substância. Não tem só uma substância, então não é síntese. Decomposição ou análise tem que ter apenas uma molécula no reagente. Aqui tem duas, não pode ser nem decomposição nem análise. Simples troca tem que ter uma substância simples. E não tem substância simples e não tem substância simples. Portanto, não é simples troca. Sobra o que como resposta? Dupla troca. Pronto, é assim que você vai analisar. Verifica assim. Está formando apenas uma substância? Se tiver, é uma síntese ou uma reação de adição. Se tiver apenas uma molécula no reagente, decomposição ou análise. Aí sobra simples troca, agora foi a pergunta. Simples troca e dupla troca. Como é que eu vou saber qual das duas que vai me interessar? Aqui pergunta então. Qual é a última condição da dupla troca? É que tem um negócio assim, se você me tirar aqui um pouquinho, peraí. Você coloca, tira aqui, tarará, configurações da legenda, eu vou colocar aqui em cima. Não sai. Tá, eu vou fazer a leitura. Tá aqui embaixo, opa, bota para cá. Produto for um eletrólito fraco. Então, aqui embaixo, a última frase que está, as minhas legendas aqui do PowerPoint. Produto for um eletrólito fraco. É a última frase que está escrito lá embaixo. Então, resolve o processo. É isso? Isso. Então, qual é a última condição da dupla troca? Que for um eletrólito fraco. Ou um ácido ou uma base. Isso. Produto for um eletrólito fraco, resolve o nosso processo. Então, essa tela mostra o nosso último procedimento em termos de reação. Fácil, tranquilo, sem grandes problemas. Agora, vou pedir para vocês avançarem um pouquinho essas apostilas, lá na página 368. Na página 368, um pouquinho da química ambiental, mas isso já é muito manjado. Desde a oitava série, no ano, você já fala um pouquinho sobre buracos da camada de ozônio, efeito estufa, chuva ácida, mas tem alguns detalhes que precisam ser mencionados. Pegamos? Então, vamos lá. Página 368. A primeira coisa, o primeiro problema ambiental, vamos falar um pouquinho sobre chuva ácida. Veja bem, Curitiba já teve alguma chuva ácida? Já, poucas. Só por curiosidade, Paranaguá já teve mais chuvas ácidas do que em Curitiba. Professor, mas Paranaguá tem o quê? Tem o porto. Está aí além do porto. Tem o porto. E o porto acabou, não tem mais nada. Simplesmente só tem porto. Por que o porto vai ter tanta poluição para ter chuva ácida? Não é de Paranaguá a poluição. Ela vem de outras cidades e cai lá. Precipita daquela forma. Então, primeiro, a chuva, ela sempre foi ácida e sempre será. Tem aquele papo de vó que fala assim, na minha época, a água da chuva era pura. Nunca foi e nunca será. Porque sempre, desde que nós temos o nosso planeta Terra, existe uma molécula chamada CO2. A molécula de CO2, ela reage com a água e forma um ácido fraco. Se quiser fazer um experimento bem simples para você ter uma ideia da acidez da chuva ácida normal, você vai fazer esse experimento em casa. Vai na geladeira e vai pegar um refrigerante, de preferência uma Coca-Cola bem gelada. Que delícia. Então, aí você abre essa Coca-Cola, veja bem, na hora que você abre a Coca-Cola, respira profundamente e toma uns 5 ou 6 goles grandes e seguidos. Então, aquela Coca-Cola vai bater no estômago e vai te dar uma eructação. Ou seja, vai produzir o famoso arroto. Só que em vez de você arrotar pela boca, você fecha a boca e arrote pelo nariz. Aí, professor, que nojo. Todo mundo já fez essa experiência alguma vez na vida. Está comendo, bate o refrigerante muito rápido, em vez de você arrotar, você fecha a boca e solta pelo nariz. Você não tem uma sensação de queimação no nariz. Tem. Essa sensação de queimação é o CO2, que reage com a água, formando o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Só que esse ácido sempre esteve presente na nossa chuva. Agora, o que aconteceu de uns tempos para cá? Depois da Revolução Industrial, começaram a queimar carvão, começaram a queimar petróleo, e aí começou a queimar enxofre, nitrogênio para a atmosfera. É aí que veio o problema. Então, primeira informação técnica.
quando que uma chuva é considerada ácida em termos de poluição? Quando ela tiver um pH menor do que 5,7. Isso é uma informação básica. Para que eu tenha uma chuva ácida, é necessário que o meu pH seja menor do que 5,7. Então, se tiver uma chuva, nossa, hoje choveu, é tudo monitorado. Choveu uma chuva com um pH, choveu uma chuva lógica, tá? Choveu uma água com um pH de 6,3. Foi poluído? Não. 6,3 é considerado uma chuva normal, sem ser com poluentes atmosféricos. Então, primeira tela mostra o que é a chuva ácida. Chuva ácida é uma chuva que tem algum ácido dissolvido, e todas as chuvas são ácidas, porque toda chuva tem CO2 dissolvido, que vai formar um pH entre 5,7 e 7. Fica nessa faixa aí, mais ou menos não vai mudar muito esse material. Agora, se baixar do 5,7, aí tem uma chuva ácida e ambiente poluído. Por curiosidade, tem um caso em Pequim, em 2008, em que a água da chuva atingiu incrível pH 2. A água da chuva atingiu um pH 2. Professor, e se eu saísse numa chuva com pH 2? Talvez um ressecamento capilar, nada mais. A água da chuva não ataca a nossa pele, talvez ataque o nosso cabelo, não é que vai dissolver o cabelo, vai deixar um pouco mais ressecado, mas que uma hidratação não resolve. Só que o grande problema da chuva ácida é que ele ataca metais, ataca monumentos, ataca o concreto, mas isso eu vou comentar já já. E quando eu falo em chuva ácida em ambiente poluído, aí vem o problema. Então, olha só, os principais óxidos que causam a chuva ácida são os óxidos de nitrogênio e de enxofre. É outra informação que cai muito no Enem. Quais são os principais óxidos que causam a chuva ácida? Óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Professor, mas de onde que vem esses óxidos do nitrogênio? Pela combustão dos combustíveis no motor. Como assim? Na hora que você vai fazer a combustão, para quem gosta um pouco de mecânica, mas é uma coisa básica. Para ter a combustão, precisa de oxigênio. De onde que vem esse oxigênio? Do ar. Então, existe a câmara de combustão. O combustível entra e precisa sugar o ar para fazer a câmara de combustão. Então, é que faz a sucção do ar, não vem só o oxigênio, vem o nitrogênio também. E como a temperatura é muito alta na câmara de combustão, o gás nitrogênio, repare que o nitrogênio reage com o oxigênio lá da câmara de combustão e produz o NO. Esse NO muitas vezes sai pelo escapamento, ele novamente reage com o oxigênio do ar atmosférico e forma o NO2. Esse é o grande problema da chuva ácida. O NO2, o dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio reage com a água da chuva, das nuvens, e forma o ácido nítrico. O ácido nítrico é um ácido forte, corrosivo, e ele tem um outro problema, ele ataca muito, com muita facilidade, a clorofila. E aí eu tenho destruição da vegetação. Lá no Canadá, algumas florestas, chamada floresta morta. Na verdade, não está morta, ela está em dormência, mas ela faz alguns anos que não tem nenhuma folha, não tem nenhuma flor, porque chove muito ácido nítrico naquela região. E o ácido nítrico destrói a clorofila, sem fotossíntese, a árvore fica no estado de latência. Ela não morreu, mas ela fica no estado de latência, daí não produz flores, não produz folhas, não produz frutos, não produz absolutamente nada. E esse NO2 é fácil de observar quando você vai, assim, do bairro para o centro da cidade, quando tem, assim, uma certa elevação, aqueles dias que fica tempo sem chover, na hora que você vê ao longe, você vê que o horizonte ele é marrom. Esse horizonte com o céu marrom, aquela névoa marrom, é NO2. Esse NO2, inclusive, traz sérios problemas para quem tem rinite, sinusite, bronquite, e se bobear aí no outro lado da tela, tem gente que tem um combo completo com rinite. Rinite, sinusite e bronquite, tudo. Tanto que naqueles dias muito secos, você tem problemas respiratórios. Por quê? O grande causador disso aqui, um dos causadores, melhor dizendo, é o dióxido de nitrogênio provocado pela combustão de qualquer motor que usa o combustível qualquer. Álcool, gasolina, óleo diesel, não importa. Na hora que você coloca o ar dentro da câmara de combustão, produz esse dióxido de nitrogênio. O outro óxido importante, o óxido de enxofre. Aí entra nas impurezas do petróleo e do carvão. O etanol, por exemplo, não produz derivados do enxofre. Então, se você for pensar em combustíveis que são menos poluentes, o etanol é menos poluente do que qualquer outro derivado do petróleo em termos de chuva ácida. Bem claro aqui. Então,
O SO2 é produzido pela queima do enxofre na gasolina, no óleo diesel, no carvão. É muito fácil de observar para quem já fez ou para quem já presenciou essa experiência assim. Está no trânsito, com a janela aberta, para um caminhão bem ao lado do seu carro. O caminhoneiro olha assim, janela aberta, se ferrou. Aí ele dá aquela acelerada, entra aquela nuvem escura dentro do teu carro. E normalmente, na hora que você aspira aquela fumaça, você tosse. Por que você tosse? Porque está produzindo ácido sulfúrico na sua garganta. Como é que o teu organismo elimina? Tossindo, aquela garrada, o pessoal fala assim, aquela catarrada, aquela cuspida assim na grama, chega a corroer a grama. Mentira, muito filme que estão assistindo. Mas a ideia é, o enxofre, ele vem da queima do combustível fóssil, carvão, gasolina, óleo diesel, e forma H2SO3. Só que o H2SO3 é um ácido fraco, ele não tem grandes problemas. Agora, caso não chova, o SO2 produzido pela queima do enxofre reage com o oxigênio do ar e forma o SO3. Aí vem o problema. O SO3 reage com água e forma o ácido sulfúrico. O sulfúrico é tóxico e extremamente corrosivo. Um dos grandes problemas da chuva ácida, ácido nítrico e ácido sulfúrico. O que esses ácidos provocam no nosso sistema? Eles provocam isso aqui, ó. Corrosão de parte metálica, principalmente ferro. Ponte de ferro, estruturas de ferro, vergalhões de ferro são atacadas pela chuva ácida, corrosão do mármore pelo ácido sulfúrico, monumentos, estátuas, ou então, muitas vezes você tem alguma pedra de calcário que é derivada de calcário, elas são corroídas. Lá na Grécia foi feito lá uma manutenção daqueles grandes templos, porque aquilo era feito de calcário. O calcário, ele é atacado pelo ácido sulfúrico que forma gesso. Tá, professor, mas isso não é bom? Não, mas o gesso tem um volume maior do que o calcário e causa rachaduras e tem o risco de desabamento. Um grande problema da chuva ácida, estruturas metálicas, estruturas de calcário, estruturas que em concreto são atacadas pela chuva ácida. Outro problema, volta um pouquinho aqui, a parte da agricultura. Então, chove ácido, o solo fica muito ácido, não tem a devida produção, tem que gastar rios de dinheiro para fazer a neutralização daquele ácido. Próximo problema ambiental, efeito estufa e os buracos da camada de ozônio. Vou colocar os dois já, porque são bem manjados. Efeito estufa, simplesmente estamos perdendo a proteção. Então, primeiramente, vamos falar sobre os buracos da camada de ozônio. Então, como é que funcionam esses buracos da camada de ozônio? Então, o ozônio é uma camada que fica lá nas altas camadas da atmosfera e tem como função proteger o nosso planeta dos terríveis raios UV. Tem o UVA, o UVB, o UVC, eu não sei agora como é que a física trabalha isso com vocês, mas tem um desses UV que é extremamente perigoso aos nossos olhos e pode causar câncer na pele. Então, a camada de ozônio, ela tinha como grande proteção exatamente proteger os habitantes desse planeta dos raios UV. E aí começaram a jogar certas substâncias na atmosfera, e essas substâncias começaram a reagir com o ozônio e começaram a diminuir a quantidade do ozônio na atmosfera, formando os chamados buracos da camada de ozônio. Então, o que é a camada de ozônio? Formada por um gás levemente azulado, de odor bastante forte, situado na estratosfera de 10 a 50 quilômetros da superfície terrestre. Como a camada de ozônio protege? Então, simplesmente a ideia é, protege a Terra dos raios UV. Ponto. Resolve todo e qualquer tipo de problema. Só que de uns tempos para cá, o que acontece? O oxigênio absorve o raio UV, forma oxigênio e oxigênio, aí o O2 reage com o oxigênio formando ozônio. Então, essa é a ideia. Daí o ozônio, ele é destruído pelo raio UV, formando O2 e O. Só que o que acontece? Repare que esse O2 e O volta para cá e forma o ozônio. Aí o ozônio recebe o raio UV, forma O2 e O. Volta para a segunda reação. Porque eu tenho uma reação cíclica. Tanto que você tem uma camada de ozônio. Repare, na hora que o ozônio é produzido, o ozônio é mais denso, ele começa a descer. Na hora que ele desce, ele absorve o raio UV, forma oxigênio, sobe. Aí o oxigênio reage com outro oxigênio, forma ozônio de novo, começa a descer, recebe um raio UV, volta a subir. Então, você tem sempre esse movimento na camada de ozônio. O que o homem fez? Destruiu esse equilíbrio, colocando principalmente cloro, o chamado CFC. Cloro, flúor, carbono, carbono, flúor, cloro. Então, ele é encontrado em spray, ainda hoje é encontrado em gás de refrigeradores, geladeiras, ar-condicionado, freezer, de uma forma geral. Só que hoje o processo de manutenção é bem diferente. Hoje tem todo um cuidado especial para evitar que esse cloro vá para a atmosfera.
Então, começa por aí. Então, buracos da camada de ozônio. O que um vestibular pode perguntar? Qual que é a função da camada de ozônio? Proteger nós dos raios UV. E como é que causou esses buracos? O principal componente foi um tal de CFC. Curitiba Futebol Clube, não. Cloro, flor, carbono, carbono, flor, cloro. Não importa a ordem com que você coloque esses elementos aí. E o efeito estufa? Esse, desde a oitava série, você já está falando. O que é o efeito estufa? A princípio, o efeito estufa, ele tem dois mecanismos. Deixa eu até colocar aqui, ó. Você vai ter o efeito estufa quando você mantém mais ou menos a temperatura constante no nosso planeta. Isso é chamado de efeito estufa. Nessas reações, o cloro serve como catalisador, Ele entra na primeira etapa e sai na segunda, aí ataca outra molécula de ozônio, e ataca o ozônio, volta a pegar outro ozônio. Eu sei que tem uma pesquisa que fala que um átomo de cloro, ele consegue destruir de 6 a 8 mil moléculas de ozônio. Um átomo de cloro destrói de 6 a 8 mil moléculas de ozônio. Então, esse ciclo precisava ser quebrado, e hoje estava começando lentamente a estabelecer essa camada de ozônio aí. Então, o efeito estufa, o raio, o infravermelho bate e ele fica refletindo na nossa atmosfera. Então, vem e ele fica refletindo na atmosfera. Então, ele mantém mais ou menos a temperatura constante. Só por efeito de curiosidade. Se nós não tivéssemos a atmosfera do nosso planeta, durante o dia, a temperatura do nosso planeta ficaria em torno de 300 graus Celsius. Durante a noite, cairia para menos 150. Então, para quem reclama que acorda de manhã, que está 8 graus, chega meio-dia, fica 20 graus, e reclama que tem amplitude térmica, se nós não tivéssemos a camada de... Aliás, a nossa atmosfera não tivesse o efeito estufa, nós estaríamos reclamando uma diferença de 400 graus, 450 graus. O problema é que o efeito estufa tem dois procedimentos, o mocinho e aquele que é o vilão. O mocinho é aquele que mantém a temperatura do nosso planeta mais ou menos constante. Tem variações pelo planeta, mas ele mantém a temperatura constante. E o vilão é aquele que está aumentando demais a nossa temperatura do planeta e está fazendo algumas alterações climáticas. Então, o efeito estufa, dependendo do nosso tipo de visão, ele pode ser mocinho e pode ser o vilão. O mocinho, ele mantém a temperatura constante no planeta, e o vilão, porque está aumentando muito a temperatura, e aí está ocorrendo algumas alterações climáticas. Tanto que você já ouviu falar no chamado GEE, gases do efeito estufa. Entra aí a água, o metano, os óxidos de nitrogênio, o CFC, tem um monte desses componentes que você vai encontrar. E aí, quais são as principais causas desse aquecimento global? Derretimento das geleiras, aí você tem inundações, o aumento do nível dos oceanos, etc. e tal. Aí você vai ter desertificação, aí você vai ter furacões, vai ter fome e miséria. Então, tem algumas regiões que eram férteis, agora não são mais férteis, desertificou. Fora que tem algumas situações políticas envolvidas, mas o que me interessa está aqui. E esses são os nossos chamados, o chamado efeito estufa. E aí, só para encerrar, a inversão térmica, o chamado smog. Smog vem da expressão smoke e fog, ou seja, a fumaça, a neblina de fumaça. Então, a inversão térmica, então você percebe que o ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. Então, sempre tem esse movimento, e esse movimento do ar forma o que nós chamamos de ventos lá na geografia. Só que muitas vezes o ar quente ele carrega os poluentes para a parte maior da superfície, da atmosfera. Só tem vezes que aquela parte mais superior está muito rica em poluição, ela desce. E todos os poluentes ficam presos na superfície da Terra. E para quem tem problema respiratório, isso é um problema sério. Então, a chamada inversão térmica, quando todos os poluentes que foram dispersos, eles voltam numa única, não é assim, direto, 3 segundos. Eles levam alguns minutos e essa poluição fica concentrada sobre a superfície. Pergunta, curiosidade. Alguém já ouviu falar de alguém que morreu devido à inversão térmica? Sim, muitas pessoas morreram. Dá uma olhadinha nesse dado aqui, ó. Em 1952, em Londres, Londres é famosa pela aquela neblina, fog londrino, provocou a morte de 3.500 a 4.000 pessoas. Olha só, 4.000 pessoas morreram devido à inversão térmica. Por quê? Porque fazia muito tempo, eu fui investigar o que aconteceu. Faz muito tempo que não chovia, aí muita poluição ficou armazenada na atmosfera e a poluição virou uma vez só. Para quem tinha problema respiratório, foi vítima, rinite, sinusite, bronquite ou qualquer problema respiratório, ocorreu morte desses materiais. Então,
é uma tragédia que aconteceu em 1952, uma inversão térmica que causou a morte de quase 4.000 pessoas. E bem rapidinho, só para encerrar por desencargo de consciência, preciso ainda nessa parte ambiental falar uma estação de tratamento de água. Mas é só essa tela resolve. Como funciona uma estação de tratamento de água em etapas? Primeiro, a captação. Então, a água, ainda mais agora que estamos nessa parte de estiagem, estamos fazendo revezamento de água, e a parte do sistema de água é importante. Então, tem que ter alguém que vai fazer a captação, um açude, uma reserva, um rio, alguma coisa que vai fazer a captação. A água vai para o chamado bacia de tranquilização. Então, a água vem através de dutos, ela vem muito agitada, então ela para, aí muitas vezes lá tem sujeira, tem galho, garrafa, algum lixo que está lá, esse material já é recolhido através das grades na bacia de tranquilização. Coagulação. Então, para facilitar a decantação da água, você coloca substâncias que vão formar um coágulo. O que é esse coágulo? É um material gelatinoso, em que a sujeira gruda nesse material gelatinoso e ela decanta com uma rapidez tremenda. Tanto que depois da coagulação já acoplada, tem a floculação. Então, você coloca agentes coagulantes, esses agentes coagulantes vão formar um floco, a sujeira gruda nesse floco, e aí vai para o tanque de decantação. Ou seja, material como a água do Rio Iguaçu, por exemplo, é tudo material particulado. Você coloca o material coagulante, forma um floco, a sujeira gruda, decanta. A água fica quase limpinha, mas ainda não posso tomar essa água, não. Por quê? Porque ela vai para um sistema de filtração. A filtração que envolve lá carvão ativado, areia fina, areia grossa, cascalho fino, cascalho grosso. A água sai limpa e cristalina. Já posso tomar? Não, ainda não posso tomar. Por quê? Porque eu preciso fazer uma cloração, matar os micro-organismos, aí eu vou fazer uma alcalinização. O que acontece aí? Eu coloco novamente cal dentro da água para evitar que entupa a rede de distribuição, que forma incrustações para não enferrujar também a nossa rede de distribuição. E o último, você vai fazer a fluoretação para combate à cárie dos dentes, e a última etapa, a distribuição. Então, botei nessa tela, não se preocupe também que esse arquivo eu vou colocar disponível para você aí no seu caderno a mais, para você fazer o nosso estudo. Então, fechamos essa parte de química ambiental, eu recomendo que vocês deem uma lida na apostila. É importante, muito importante para o Enem. Se você aí do outro lado da tela tem como interesse fazer o Enem, essa aula de química ambiental talvez seja, a parte do Enem, uma das aulas mais importantes do ano para a parte do Enem. Isso cai em ciências da natureza, cai lá na geografia, cai numa série de outras matérias que tem por aí. Então é importante que vocês deem uma leitura a respeito desse material. Se vocês olharem no seu caderno depois, já tenho a resolução das duas atividades, da aula sobre reações, da aula sobre a parte ambiental. Vou colocar o arquivo, que está vendo agora, vai colocar disponível, e daí o arquivo da aula, se você quiser também rever. Então, fechamos, porém, se inscrevam já na outra aula. Uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. E na quinta-feira da semana que vem, nós estamos terminando o nosso livro 2. Aí depois vamos ter uma semana de férias aí, para depois botar a cabeça em dia. E depois voltamos aí para o nosso segundo semestre. Fechou? Um abraço e até quinta. Posso? Deixa eu só interromper a gravação aqui.